Vamos ler o 38 então? Mateus 5,38. Cadê essa nota, Kelly? É você que está com esse barulho aí? Não, pastor, me desculpa. Ah, sim. Não, porque se fosse nada, eu ia colocar dela. Ah, tá, não, mas foi o meu agora. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. Aí eu te expliquei isso aqui da aula passada, que é você perdoar. Quando você perdoa uma pessoa, você está dando oportunidade para ela para quê? Para ela te errar com você de novo. Pastor, eu tenho que fazer isso quantas vezes? 70 vezes 7. Pouquinho. Ao que ele quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga também a capa, a túnica, né? O que Jesus está querendo dizer aqui? Irmão, isso aqui, se for aplicar para os nossos dias de hoje, é o seguinte: se você for parar e alguém dizer para você aquela frase, perdeu, o que está querendo dizer? Não revida. Isso. Deixa levar. Porque maior é a vida Isso. do que a vestimenta. Numa situação onde você tem que fazer uma escolha, você vai sempre escolher pela vida. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai colher 2. Dá a quem te pedir e não desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Irmão, isso aqui é um padrão que Jesus quer que um cristão ele siga. Antigamente na lei era olho por olho, dente por dente. Era amar os... Eu amo quem me trata bem e maltrato quem me trata mal. Era assim. Na lei era assim. No Novo Testamento, na graça, não é. Aí você olha para isso aqui, você fala assim: não tem como. Porque quando você olha para isso aqui, o que você olha por quê? Para o que está dentro do teu coração. O que Jesus está falando aqui, isso aqui só consegue ser cumprido se você estiver debaixo de uma obediência do Espírito. Se não jejuar e não orar, não tem como. A velha criatura que está dentro de nós não consegue obedecer isso aqui. Eu só vou conseguir obedecer plenamente isso aqui se eu estiver debaixo de um domínio do Espírito Santo. E como que eu consigo esse domínio? Jejuando e orando. Sem jejum e oração é impossível, a não ser que a pessoa já tenha um espírito aquebrantado. Tem gente que tem facilidade de obedecer isso aqui. Eu mesmo não consigo. Se eu não estiver debaixo da obediência do Espírito, jejuando e orando, para que o Espírito Santo domine sobre o meu espírito, sobre a minha alma, eu não consigo. Como que você consegue bem dizer alguém que está te maldizendo? A pessoa está falando mal de você. Como é que você consegue falar bem dela? Agora, é funcional. Isso aqui funciona. Você quer fazer com que o coração de uma pessoa que está com ódio de você, ela se confunda? Fale bem dela. Exatamente. Na hora ela se confunde. Você consegue mexer com o subconsciente dela, a alma dela, e ela fica confusa. Como que ele está falando bem de mim, estou falando mal dele? É isso que Jesus está querendo dizer. Então, ó, eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Como é que você ama o seu inimigo? Dorme com ele? Não. Como é que você trata um amigo? Trata o seu inimigo igual. Meu Deus. É difícil, irmão, não é muito fácil isso não. Agora, que funciona, funciona. Você consegue fazer o seu inimigo se dobrar.
Porque se alguém me trata, se alguém fala mal de mim e eu também falo mal dela, isso não acaba. Quer acabar? Fale bem dela. Já aconteceu comigo, de eu falar mal da pessoa e saber que a pessoa falava bem de mim, e eu me chateei, eu fiquei envergonhado. Eu sei o efeito que isso tem do lado oposto, ou seja, quando o mal está em você. Não sei se você já se lembra disso. Eu tinha um patrão e eu trabalhava para esse cara, mas eu odiava a empresa e eu odiava o cara, porque eu queria que uma empresa, eu queria que a Rede Tribuna, ela me contratasse. Eu trabalhava com uma empreiteira. A empreiteira era muito boa e ela saiu porque ela queria o melhor salário e a Tribuna não queria pagar. Aí esse rapaz foi e pegou o contrato mais barato. Aí comecei a odiar o cara, porque por ele ter dado o preço mais barato, a Tribuna deu o serviço para ele, de contrapartida que o nosso salário era menor. E eu odiava o cara, eu falava mal do cara o tempo todo. Se eu tivesse a oportunidade de falar mal dele. Um dia, chegou uma pessoa, conversou comigo ali, coincidiu, eu não conhecia o cara, coincidiu que a gente trabalhava na mesma empresa e eu não sabia quem era ele. Ele sabia quem eu era. Porque o Ricardo, o dono da empresa, ele falava muito bem de mim para os seus funcionários. Quando eu fui me identificar, eu falei assim, eu trabalho também, o meu roteiro é tal. Eu falei meu nome, ele falou, você que é o Renato? Eu falei, rapaz, eu já estava pronto, irmão, estava aqui já para falar. Eu já ia me escrever mesmo. Deus. Ele falou assim, nossa, o Ricardo fala muito bem de você. Quebrou as pernas. Bom, na hora eu tive que engolir seco. Como? Rapaz, se souber como o Ricardo gosta de você, o Ricardo falou que queria ter pelo menos uns 10 funcionários igual a você. Você veste como beleza. Vergonha. Fiquei com vergonha. O cara que amou. Pesado, hein? E o mal que estava aqui dentro saiu. Desse jeito. Sabe aquele versículo que diz bem assim? Você não consegue enxergar o cisco que está no teu. Não, você não consegue enxergar a trava que está no teu. Você vê o cisco do olho do irmão. Exatamente. Ou seja, as pessoas, não é que elas não veem o mal, elas só não veem dela. Meu outro pastor falava que a gente vê o mal da gente nos outros. Quando eu vejo que uma pessoa é fofoqueira, porque na verdade eu estou vendo o meu mal nela. Porque nem o fofoqueiro gosta de fofoqueiro perto dele. Nem uma pessoa que é mal pagadora gosta de gente mal pagadora. Então, esse versículo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Você tem que entender o seguinte: o que é o seu inimigo? É quem está te fazendo mal. Como é que eu vou amar o meu inimigo? Tratando ele bem. O que é tratar bem? O Brás acabou de servir café para a igreja. Você consegue servir alguém que está te falando quem é seu inimigo? É difícil. Não tem como, irmão. Mas agora, é violento o poder que isso causa na pessoa. Arranca qualquer mal dela. Então, aliás, a palavra servir, ela tem um poder muito grande. Ela tem um poder muito grande. Quando você fala para uma pessoa assim, eu sou teu servo, irmão, você não sabe o que acontece na mente dela. Chega para uma autoridade, para alguém, para um patrão, e fala assim, eu sou teu servo. A pessoa olha e fala assim, como assim? Eu estou pronto para te servir. Pode falar. Porque é natural, as pessoas elas querem ser servidas, não servir. Então, bendizei aos que vos maldizem. O que é maldizer? O que é falar mal? É mentir? Falar a verdade da pessoa é maldizer? Porque tem gente que fala o seguinte, fulano, não fala mal de fulano, não, mas é verdade. O que eu estou falando aqui é verdade. Então, mas se fosse mentira, era calúnia. Maldizer é você falar mal, mesmo que seja verdade, para uma outra pessoa.
É aquele negócio assim, você sabe uma maior? Vou te contar. Sabe fulano? Aí você conta o mal que a pessoa fez, mesmo que seja verdade. Isso é o quê? Mal dizer. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu falo, não é mentira, aconteceu. Tá, mas se você está dizendo, você está contando o mal que ela fez, você está mal dizendo. Por exemplo, alguém foi lá e traiu o marido. Aí você vai lá e conta para a amiga, sabe fulano? Traiu o marido dela. É mentira? Não, é verdade, traiu mesmo. Está todo mundo sabendo, mas se você contou, você está maldizendo. Então, ó, bem dizei o que vos. Então, conta o bem que a pessoa fez, não conte o mal que ela fez. É muito difícil, irmão, você falar bem daquele que te calunia, que fala mal de você. Você tem que estar debaixo de uma revelação, debaixo de uma unção de Deus. Pastor, como é que eu consigo isso? Jejum e orando. Fazei o bem ao que vos odeiam. Volto a dizer, sirva a pessoa que te odeia. Você consegue dar um presente para uma pessoa que te odeia? Gasto nem meu dinheiro. A mamãe tem uma vizinha que há muito tempo atrás ela me odiava. Não gostava de mim de jeito nenhum. Não sei porquê. Logo eu sou uma pessoa tão boa. E eu sei o poder que tem esse versículo. Era assim, ela estava conversando com a mamãe, se eu chegasse perto, ela levantava e saía. Ela não conseguia ficar perto de mim do mesmo ambiente. E eu sei o que é isso. Um dia, mamãe morava numa casa que lá em casa a gente tem um prédio de 3 andares. Tem um papel de baixo, meu irmão morava em cima, mudou, e tem a parte de cima. Do outro lado tinha uma outra casa que minha mãe morava. Minha mãe morava nessa casa. Então tinha um beco, tem um corredor de subir a escada. Eu subi a escada, quando eu cheguei, eu estava na sala da minha mãe. Deixa eu ver aqui. Isso, estava na sala da minha mãe. E ela chegou. Quando ela chegou, que ela me viu, ela ficou tipo assim, vou voltar. Eu levantei e falei assim, entra, senta aqui, vou pegar um café para você. Corri lá, peguei um café da mãe dela. E eu fiz o quê? Servi ela. Irmão, isso tem um poder tão grande. Que desse dia em diante, essa pessoa se tornou uma pessoa amiga e companheira minha. Se tiver churrasco na casa dela, ela corta lá e traz atrás de mim. Se eu passar lá, ela falou, você tem café lá e me dá na hora. Pensa uma pessoa que virou amiga. Você lembra disso? Né? Não suportável. Sirva as pessoas que te maltratam. Pastor, eu tenho que ser falso? Não, irmão, ninguém está dizendo que você tem que dizer que você ama a pessoa. Você pode estar com um sentimento ruim no coração. Até você pode estar. Quando você faz isso, sai. Agora você imagina, se isso acontece com um estranho, e se for dentro de casa? Porque às vezes tem marido e mulher que estão vivendo um inimigo, uns dois são inimigos do outro. E como é que você vence essa luta do casamento? Por exemplo, tem casal que às vezes não impõe guerra. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, você vê como inimigo. Aí um faz uma coisa para desagradar, o outro vai e faz uma coisa pior. Aí o outro faz outra coisa pior. O que está acontecendo ali? Não vai acabar bem, não. Não, a Bíblia diz que se um lar, uma casa, estiver dividida contra ela mesma, ela não vai existir. Não tem que ser. Dá um pausa aí dentro. Não tem que ser. Odeio, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Estou no 44, Mateus 5. Está te maltratando? Está te perseguindo? Ora por ela.
Senhor, em tuas mãos. Eu não sei por que essa pessoa está fazendo isso, mas guarda ela. Livra-ela do mal. Me livra do mal, me livra dela. Ora para ela. E funciona. Você passou por isso, né? Lá no serviço, O amor acabou, não acabou, você deixou de praticar. Começa a praticar que ele volta. Prática, amor é prática. Amor não é palavras. Ah, eu amo, como é isso? E eu decido amar. Para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Você quer ser filho de Deus? Quer ser chamado filho de Deus? Tem que fazer as coisas que Deus faz. Deus não escolhe. Cai chuva só nos crentes, nos ímpios não cai chuva não tem isso. É por isso que eu falo com você, o ímpio ele sabe prosperar mais do que o crente, porque o crente ele tem uma bênção de Deus para prosperar, mas o ímpio consegue as duas coisas, porque existe em nós naturalmente o poder de prosperar. Sabe o que me vem à cabeça hoje? Eu quero que você me responda, se você conseguir entender o que eu vou falar. Você acha que tem gente passando fome hoje? Ser humano passando fome hoje? Tem? Muito ou pouco? Muito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E animal? Assim como? É. Também. Se bem que hoje em dia eu acho que o ser humano passa mais fome do que o animal. Tá, porque olha só, a Bíblia diz assim, ó. Principalmente os cachorros. Tá, mas a Bíblia diz assim, ó. Que os passarinhos, os codornas, não semeiam e nem colhem, e nenhum deles deixa o Senhor perecer, porque o Senhor cuida deles. Irmão, tem irmão na rua que não tem ninguém dando comida para não, ele está vivo. Aí eu te pergunto, é mais importante o animal do que o ser humano? E como é que esse ser humano está passando fome? Ele está resistindo. Ainda mais no Brasil. No Brasil ninguém passa fome, não. Não, passar fome não é não ter o gás de cozinha para cozinhar, não. É você não ter disponível a comida para comer. Estava aqui pensando, né? O animal não passa fome. Ele pode ficar um dia, 2, 3 sem comer. Isso não é isso que eu estou falando. Eu estou falando passar fome mesmo. De morrer. Eu sei que está no sertão, no Nordeste, lá na vida, lá nos lugares que não tem água, os animais morrem de sede e de fome. Porque não tem pasto. Chega até dar foto de sequinho no chão lá. Aquele lugar eu sei que passa. Mas aqui, você acha que o animal passa fome? Não tem. Que vira um outro lugar, alguém dá comida, ele acha que não dá para comer. Deus providencia. Pode falar. E é verdade isso aí que o senhor está falando, pastor. Eu tive um pequeno exemplo que acontece às vezes lá em casa. Eu vou falar a verdade, por mim não, mas o que acontece? Às vezes a gente almoça lá em casa, né? Às vezes sobra alguns ossos de frango, ou coisa de churrasco, os restos de coisa. Aí o meu negão, ele fala bem assim: amor, separa tudo aí, que eu vou levar para o meu coleguinha, porque eu que falei assim: tu já vai para a porta da rua, vou levar isso para os cachorros, Marcelo. Aí ele vou lá levar para os coleguinhas. Aí toda vez, resto de comida, alguma coisa assim, ele vai lá no cantinho do da gente e põe lá. Aí ele vem todo satisfeito, pastor. Eu falei: e aí, amor? Ele, ó, ele já veio rapidinho, já está lá comendo, toda lei. E tipo assim, realmente é isso mesmo. A gente é tocado por Deus, no sentimento de compaixão, para alimentá-los. É verdade. Então, como que o ser humano está passando fome? Se ele é a imagem e semelhança de Deus? Porque ele está resistindo àquilo que ele é. Que hoje você não sabe se o cara está te pedindo a comida ou se você está pedindo dinheiro para droga. Infelizmente. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os justos, sobre os bons e os maus. Sobre os bons, e chuva desce sobre o justo e injusto.
Pois se amares o que vos ama, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso, que estás nos céus. Essa palavra perfeito aqui não é não ter defeito, tá? É porque quando a Bíblia ela é traduzida, às vezes não tem uma palavra certa que encaixe bem naquilo para a gente entender. Então vem uma palavra próxima. Para Deus, você ser perfeito é ser sincero. Agora, esse nível de sinceridade é complicado. Por exemplo, tem muitos que faltaram ao culto hoje, mas amanhã não falta o trabalho, mesmo debaixo de chuva. É sincera essa pessoa? Não. Sim ou não? Não. Entendeu? Então, esse nível de perfeição que Deus quer, não é que você não tenha defeito, que você seja assim, no mais alto patamar de servir a Deus. Não, é ser sincero. Eu faria isso pelo meu estômago. Eu faria isso pelo meu filho, pela minha filha. Eu faria isso por mim? Não, então eu não vou fazer para Deus. Ah, não, pastor, está chovendo. Tá, mas amanhã vai chover, você vai tomar do meu jeito. Eu até gravei um vídeo domingo, não foi? Uma irmã pegou um Uber para ir para a igreja. Tem gente que pega Uber para ir para o barzinho, para poder ir para qualquer outro lugar, mas não tem coragem de vir para a igreja e pagar um aplicativo. Não vou, não, está chovendo. Então, sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Deus é sincero? No mais alto nível. Deus é claro, clareza, sinceridade com Ele mesmo. Porque você nunca vai ver de Deus Ele parecer uma coisa e ser outra. Ele não é isso. Versículo capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que estás no céu. O que é esmola? Que não pode confundir esmola com oferta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esmola é dar moedas, né? Não. Não. Oi? Dá quem está passando fome? Também. Entregar com uma fé, né? Oi? Entregar com uma fé. Entregar com uma fé. Dá por dar. Geralmente, vocês falaram o que vem na cabeça de vocês, eu gosto disso. Qual é a diferença entre esmola e oferta? Não está no valor. Está naquilo que eu enxergo. Por que eu dou esmola? Porque aquela pessoa está necessitada. E aí não tem valor. Pode ser uma moedinha, como ela falou, como pode ser um aluguel de casa. Então nunca você pode ofertar por necessidade. Sempre que você for ofertar, você tem que enxergar a oferta como uma bênção que está sobre a pessoa. Por exemplo, imagine que aqui tivesse dois pastores, certo? E você tem que dar uma oferta na vida de um pastor. Um tem carro e o outro tem bicicleta. Em quem você vai ofertar? Agora eu entendi. Entendeu? Entendi, o senhor já explicou isso. Já, né? Nos nossos olhos aqui, automaticamente, na nossa mentalidade, é no de bicicleta. Porque está precisando. Mas aí o senhor explicou
Aí é esmola. Aí o Senhor explicou que a gente tem que ofertar no que tem mais, porque Ele vai nos retribuir, né? Tipo assim, né? Por exemplo, isso aqui acontece muito assim. As pessoas não gostam muito de ofertar na Universal porque entendem que a Universal é rica. O bispo Macedo é rico. Não é lá que tem que ofertar. Porque quando você oferta, você tira dela o que está nela passa para você. Prosperidade. Entendeu? Pastor, mas quando eu dou esmola? Quando você dá esmola, é uma chave de prosperidade, mas aí é por necessidade. Aí é esmola, que é no original do grego é tzedakah. São chaves de prosperidade. Então, o que Jesus está questionando aqui é que as pessoas aqui davam esmola e além de dar, contavam vantagem. Então, guardai de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por ele. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. O que acontece se eu der uma esmola e contar a vantagem? Que a gente chama de tocar cabelo. Tem vão. Você já teve o galardão, não vai ter recompensa. Agora, se eu quiser abrir mão dessa recompensa para fazer outras pessoas ofertarem, ajudar. Por exemplo, você vai lá e faz uma esmola. E você conta que você deu. Recebeu o galardão. Não tem mais galardão, certo? Então eu abri mão do galardão para fazer você também dar. Quem entendeu? Não, pastor, eu não. Que bom, você não entendeu. Porque existe uma diferença entre você nunca falar, para não perder o galardão, mas entender que é melhor eu abrir mão desse galardão para mostrar para outras pessoas que também é importante dar. E aí, por exemplo, eu cheguei já várias vezes aqui e falei para vocês que eu ajudo nos carros. Não ajudo no falo, já falei? Irmãos, às vezes vem lá, eu peço a pessoa, dou uma quantia, manda dar glória a Jesus. Eu já falei isso? Eu acabei de contar. Então imagine que eu perdi esse galardão, mas eu induzi você a também fazer. Então eu perco o meu, mas eu induzo você a também fazer para também ter prosperidade e bênção. Entendeu? Se eu nunca contar que fiz, você também pode não querer fazer. Aí então, de uma certa forma, o Senhor ganha novamente. Sim, na vida de através você. de mim, entendi. Então, por exemplo, eu fui criado que não podia se contar de estar jejuando. Ó, não pode falar que está jejuando, você perdeu ali o propósito. Tá. Mas você não pode contar o intuito de se parecer mais santo. Exatamente. Mas se eu nunca falar que tem que jejuar, como é que você vai saber que tem que jejuar? Por exemplo, quem estava com Jesus quando jejuou 40 dias e 40 noites? No deserto. E como é que a gente sabe que ele jejuou 40 dias e 40 noites? Ele contou para alguém. É verdade. Hã? Quem relata isso aí é Mateus. Como é que Mateus sabe que você não falou para ninguém? Entendeu? Então é assim, irmão. No período que você está jejuando, você não pode falar assim: agora estou jejuando. Não, é nessa hora você não fala. Mas depois você fala. Para fazer o quê? Despertar nas outras pessoas o interesse por jejuar. Você fala: não, filho, eu já estou cheio, eu na graça. Não, eu acabei de me alimentar. Irmão, eu te falo com você que se você, por exemplo, me serve um café, eu estou de jejum, você não tem essa fé de ser de jejuar no café. Até você pode até brincar um pouquinho, aqui um pouquinho, pronto. É que você não vai fazer ela pecar, você vai pegar um pouquinho, ó. Você provou. Quebrou o jejum? Não. E quando precisa agora de café, igual Coca-Cola? Então, eu particularmente, Já é o ar, né? estou fazendo jejum durante um período aí, café e água. Porque o café da minha mãe, lá em casa que ela faz, ele é sem açúcar. Não total, mas parcial.
Entendeu? Água e café. É a única coisa que pode. E tem momentos que eu jejuo sem o café. E tem momentos que eu jejuo sem café e sem água. Seu jejum, sua regra. O importante é que você faça para você ver a diferença que vai ter no seu corpo. Então, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por ele. O intuito não é, o intuito do jejum, da esmola, tem que ser abençoar outra pessoa, não aparecer. Igual às vezes você vê nas redes sociais aí, os caras que vai lá na família carente, aí vai com a cesta básica, aí nem mostra a pessoa direito, assim, mostra no final, ai, eu vou dar uma cesta básica aqui pra fulano, não sei o quê, só para se promover, né? É isso aí. E uma vez o irmão. Só que eu acho feio, se ele quisesse se promover, eu acho feio ele mostrar, Expôs a pessoa, achou ridículo. eu acho ridículo. Você quer ajudar alguém? Se quiser você se expor, você pode se expor, mas você expor a pessoa que está precisando, isso aí eu acho. Porque já é difícil, porque está passando uma situação difícil. Expor ela. Teve uma vez que o irmão postou não sei se foi uma post no Instagram, alguma coisa, de um pastor que pegou parte do recurso da igreja e colocou um monte de cesta básica e distribuiu. Aí a pessoa contou assim: isso aqui que é pastor. Aí eu penso em você, isso da igreja não é para isso. Se a pessoa quer fazer, faz com o salário dela. É certo. Entendeu? Agora, isso não nos impede da igreja se comover e fazer uma ajuda para ajudar as pessoas. Isso aí. A igreja. Todo mundo se juntar para fazer uma cesta para ajudar a pessoa que realmente está necessitada. Pode falar. Pastor, quando eu era da igreja católica, a gente fazia muito cesta básica, só que a gente fazia assim, arrecadando nos supermercados, saía pedindo, né, pedindo às pessoas e fazia mesmo. Aí no Natal a gente dava cesta básica para as pessoas carentes, era brinquedo, arrecadava brinquedo para as crianças, tudo, mas não assim, tipo, com dinheiro da igreja, não. A gente fazia era brechó, um monte de coisa, fazia doces, essas coisas para sair vendendo na rua, para arrecadar o dinheiro, para poder comprar. Tem várias maneiras de você conseguir fazer esse trabalho. Lá na igreja onde eu vim, todo dia, toda vez que tinha ceia, a gente levava um quilo de alimento por cabeça. Se na sua casa tem 5 pessoas, você levava 5 quilos. A gente sempre contribuía. Esses alimentos eram arrecadados e juntavam na igreja para ajudar os irmãos que eram necessitados. E engraçado, o irmão que estava necessitado também tinha que contribuir. Porque aquele que quer ser regado, também tem que regar. Uma vez a irmã falou assim: pastor, mas eu não tenho nem para mim, como é que eu vou doar? Aí ela falou assim: traga o que você tem, nem que seja 1 quilo, que eu te dou por uma cesta. Mas se você não tem essa fé de contribuir com 1 quilo, como é que você vai pedir uma cesta depois? Teve um irmão uma vez, por exemplo, que durante esse período durante um ano que a igreja estava nesse tempo, chegou no final do ano, ele precisou da cesta, mas ele nunca contribuiu. Chegou lá, pediu o pastor para ajudar ele, aí o pastor falou assim: ô irmã, prepara uma cesta para o irmão, vê o quanto que ele contribuiu e dá o dobro que ele contribuiu. Nada. Aí ele falou assim: pastor, tem certeza? Pode fazer, dá o dobro do que ele fez. Se ele deu 10, ele dá 20. Pastor, mas ele não contribuiu nada. Eu falei: irmão, e aí? Então, não tem nada. Você não semeou. A gente, quando era na outra igreja, a gente era diferente. Era todo domingo que a gente levava 1 quilo de alimento. Todo domingo tinha que levar 1 quilo de alimento. E, tipo assim, aí vamos supor, às vezes no meio ou no final do mês a gente juntava as cestas e aí dava para realmente aquele irmão que necessitava. Aí quem queria também dava a cesta inteira, aí ficava a conta da pessoa. Mas nunca era assim, para chegar o pastor, pegar o dinheiro dali e fazer isso. Não, o pastor sempre falava: irmãos, tem umas famílias precisando, tal, vamos todo mundo juntar. E ele falava.
E eu gosto mais disso assim, eu acho bem legal. Porque é isso a igreja. Entendeu? Que o pastor falando também, quer dizer, toda igreja, né, vai Contribui. trazer. E sempre deixando bem claro aquilo que eu também gosto disso assim. Não é porque você está doando, irmão, eu penso assim, não é porque você está doando que você vai doar qualquer feijão, qualquer arroz, qualquer biscoito. Bom que você come. Não, esse aqui, ó. Poxa, quem vai comer? Não, não é assim. Você gostaria de ganhar aquilo? Eu acho que é assim. Então lá o pastor falava assim, não dou o feijão bandinha, nem sei se tem feijão bandinha se você não come bandinha. Agora, se você na sua casa come feijão bandinha, então você pode trazer ele. Exatamente. Então, lá em casa, assim, eu sempre dava arroz. O arroz que eu comprava para casa era o mesmo que eu doava. Entendeu? Eu lembro uma vez, eu fui fazer um trabalho lá, um trabalho de evangelismo, num lugarzinho muito pobre. E cheguei lá, a família estava muito necessitada. E eu não podia pedir uma cesta para eles, porque a gente estava começando o trabalho naquela casa. Entendeu? Então eu não podia chegar lá para o irmão e falar, irmão, prepara uma cesta aí, para ele me levar uma visitante, porque eles estão precisando. O que eu fiz? Eu fui lá e pedi uma para mim. Como eu tinha crédito, eu nunca tinha pegado, graças a Deus, eu falei assim, irmã, estou precisando de uma cesta básica. A senhora prepara para mim? Aí a irmã, esposa do bispo, tomava conta. Ela foi lá e preparou a cesta, vamos preparar. Olhou assim, falou assim, pode fazer a pergunta, irmão? Eu falei, pode. A língua coçando. Ela falou assim, é para você mesmo essa cesta? Porque eu achei estranho. Eu falei, irmão, eu tenho crédito, eu não tenho. É para mim a cesta, estou precisando. E ó, capricha que eu nunca peguei não. Aí ela foi lá e realmente ela caprichou a cesta. Glória a Deus. Aí ela falou assim, eu vou. Aí caprichou, deu a cesta e tal. Eu falei assim, eu não acredito que você está pegando a cesta para você. As coisas estão passando a fase difícil? Eu falei, não, irmão. É para mim a cesta, pode ficar tranquilo. Eu levei a cesta. Por quê, irmão? Você vai fazer um evangelismo na cada pessoa que está difícil, desempregado, passando fome, passando necessidade. Você vai levar a palavra de Deus e não vai levar alimento? Entendeu? Eles estavam precisando de alimento. E a visão que essas pessoas têm de igreja é o que a Ana falou. Dificilmente você vai chegar na igreja católica para pedir um alimento e não vai ser para essa palavra. Exatamente. Então, como que a gente que é crente, que fala que é de Deus, vai condenar o católico se a gente não faz nem o que está fazendo? Verdade. Eu lembro que o Tiago Bonet, ele não é pastor, ele é pregador e mexe com o dever de livre e umas palestras de criança aí. E um dia ele falou assim, como que eu vou criticar a Universal se eu não faço nem metade do que eles fazem no trabalho social? Ele falou assim, todas as igrejas, quando dá 10 horas, 11 horas, fecha a porta, todo mundo vai para casa. A Universal está com a porta aberta, tem 24 horas no telefonema, você pode ligar para lá, tem alguém para te atender lá no plantão. Então, como que a gente vai criticar essas pessoas se a gente não está fazendo o que eles estão fazendo? Não tem como. Então, o que a Ana falou, a igreja católica, você pode ir lá, e você sai de lá com a cesta básica. Remédio, fralda. A gente pegava a receita do pessoal para comprar. Sim. Aí daqui a pouquinho passa o católico com a Hilux, e aquele cinto, aquele adesivo do terço. Aí você fica judiado com Deus que você está na bicicleta, você não é idólatra. Verdade. Né? Mas não ajuda E você ninguém. fala, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Ele está com Corolla, ele está com Toyota, uma Hilux, ele é idólatra e eu estou aqui. Mas eles são generosos. É desse jeito. Irmão, o povo generoso é o povo católico. Deus ama o coração generoso, né? A gente tem que pegar o bom deles As coisas boas, né? e copiar. É isso que. Tem um texto aqui que nós lemos aqui, eu vou ler de novo. Está no 5:20. Veja o seu 5:20, que está escrito. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino. Então, se eu quero apontar o dedo para o católico que ele é idólatra, eu tenho que fazer melhor do que ele faz. O que eles fazem, não fazem eles se salvarem. A
A salvação não é por obra, não é por caridade, não é fazendo isso que eles vão ser salvos. Porque se eles não creem em Jesus Cristo, não vão ser salvos. Agora, presta atenção, é bem provável que a prosperidade que eles têm venha por isso. Exatamente. Porque veja bem, se Deus tem que colocar uma bênção na vida de um crente, e eles também são, eu falo assim, eu coloco na mão desse aqui, ele come tudo, não ajuda ninguém, o de lá está sempre ajudando. Então eu falo assim, no de lá não seguro, de cá represa, então eu vou estar sempre colocando de lá. Irmão, eu convivo muito com pessoas empresárias, empresário, milionário. As pessoas que convivem com hoje na internet, não tem como você não conviver. Se você segue as pessoas lá no Instagram, você tem que acompanhar a vida deles. São pessoas extremamente generosas. Tem uma cena que eu vejo de vez em quando eles fazerem, não fazem para se aparecer não, fazem mesmo. Porque está realizando uma história ali, está acompanhando, eles postam, eu sei que fazem porque sente vontade de fazer. Eu também quero chegar nesse nível. Já vi várias vezes fazer. Eles chegam, por exemplo, no carro deles, que eles são carro de 500 mil, 1 milhão de reais. Às vezes eles param no sinal, aí vem aquelas pessoas vender o amendoim, a paçoca, a pipoca. Aí ele pergunta assim, e aí, tá boa a venda? Aí a pessoa, estamos aí, estamos na luta. Quanto que é para poder comprar aí o produto? Aí a pessoa, 5 reais, 2 reais. Não, vou comprar tudo. Vejo isso sempre. Aí a pessoa, tudo, mas tem uma condição, você tem que ir para casa. Tem que ficar com a família, vai descansar. Aí tira 200 reais, 100 reais, quer a venda do dia. Vai para cá, aí você vê a pessoa chorando. Irmão, isso não tem preço. Não tem mesmo. Aí o que acontece? Essas pessoas, geralmente, Deus olha e fala assim, imagina essa pessoa, a oração dela ali de manhã cedo. Senhor, me ajuda a vender tudo. Não é essa? Aí chega uma pessoa dessa pessoa e responde a oração dela. Aí Deus fala assim, quem que eu vou colocar? Na mão de quem? O recurso. Na mão de quem é generoso. Então, guardai de fazer esmola para serem visto, pois por elas, aliás, não terei galardão junto ao vosso Pai. Quando, pois, der esmola, ou seja, tem que dar. Tem gente que não conta que deu, mas também não dá. Qual que é pior? O que deu e contou, ou o que nunca também não deu? O que não contou, mas também não deu? Tem isso também. Não, eu não conto, mas também não dá. Tem aquele que conta, tem aquele que dá e conta que deu. E tem aquele que nunca deu, também não conta. Às vezes eu fico confortável de dar um esmola no sinal para uma pessoa. Porque às vezes eu sei que ela vai usar droga. Não, eu vou te responder uma pergunta. Aí eu fico assim. Então, eu vou te responder uma pergunta. Vou te responder uma pergunta. Veja bem. Você já viu uma pessoa, você já dormiu na rua uma vez? Nesse frio? Nunca dormiu. Uma vez eu vi uma. Perguntei ao cara assim, você vai tomar cachaça ou você vai comer comida? Ele falou, cara, eu vou tomar cachaça, porque o que me esquenta nesse frio, na madrugada, é a bebida. Então, ele pode mentir dizer que vai comer um alimento, mas independente do que ele vai fazer, eu fui na vida dele alguém que regou. Exatamente. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que é proibido você comer carne sufocada e carne que foi consagrada aos demônios. Tem um versículo bíblico que em Atos, por exemplo, quando eles vão juntar a igreja, eles vão fazer uma reunião, uma assembleia da igreja, para dizer o que é proibido e o que não é proibido, porque estava tendo uma mistura entre o Antigo Testamento, que eram as leis do Antigo Testamento, e agora estavam pegando aquelas leis e trazendo para dentro da igreja, que era nova. E eles fizeram um concílio, chamado Concílio de Nicéia. E aí os apóstolos juntaram para determinar o que iam cobrar dos cristãos. Porque o que é o cristão? É quem recebeu a Cristo em uma nova doutrina. Não podia pegar a lei
de Moisés e implantar na igreja. E aí eles fizeram um consenso. O que vamos cobrar dos novos convertidos? Qual vai ser a doutrina? Aí fizeram um consenso e entenderam o seguinte: vamos pedir para eles não comer carne sufocada. Quando tem gente na roça que vai matar a galinha e não tira o sangue da galinha, torce o pescoço da galinha. Quem já viu isso? Torce o pescoço assim, a galinha morre. E aí faz a galinha. A galinha, o animal que você vai comer, você tem que cortar o sangue dele, tem que derramar o sangue. Não pode comer o sangue do animal, não pode usar o sangue do animal para fazer comida. Então, chouriço não pode. Molho pardo. Esse sangue você não pode comer. Arranca fora. Não confunda a carne de churrasco, quando você corta, sai aquele vermelhinho, aquilo não é sangue. Aquilo é o quê, pastor? Aquilo ali é uma proteína que tem na carne. É porque a proteína da minha carne passa longe. Parece que é sangue, mas não é sangue. Eu tenho que ver ela caprichada. É o suco. Aquilo Tem ali que ser não é sangue. queimadinho. Pode ficar tranquilo que não é, pode comer. Mas veja bem, então a carne sufocada, que é o sangue, não pode. Existe carne que foi oferecida a demônio. A gente não pode comer galinha de macumba. Ah, tá, entendi. Por isso que a gente não pode comer a pipoca do ser de macumba. Por isso que a gente não pode comer a bala do pó do avião. Porque esses alimentos, eles foram considerados demônios. No caso, quando a gente não sabe, né, pastor, igual que eu já comentei aqui. Não, o que ficou lá atrás ficou lá atrás. Porque eu já comi muito caruru gostoso do pastor. Você não pode comer o canjicão no centro de macumba. Comi muita coisa. Porque esses alimentos, antes deles serem gostoso, né, Dona? servidos, eles são o quê? Oferecidos ao demônio. É verdade. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando você vai lá no açougue comprar, você pergunta para o dono do açougue se ele consagrou para o demônio? Pois é, isso que é morar. Porque às vezes o cara é macumbeiro. E verdade. Você pergunta? Mas a Bíblia diz que você não deve perguntar. Por causa da consciência. Não, porque se ele disser para você que ele é, aí você não deve comer mais. Não, é. Então Paulo vai dizer assim: quando você for no açougue, não pergunta. Não que ele se acabe de gentileza, mas bota aí, você não pergunta. Entendeu? Porque se você perguntar e ele disser que é, acabou. Você não pode mais comer. Pastor, se eu comer e não sei que não é, não tem pecado. Pastor, então é disso aí que